quero usar esse conteúdo para explicar para vocês atletas de nome que já podem assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o seu clube do coração. E esse assunto é super importante. Você quer um exemplo? O Flamengo contratou, por exemplo, o Jorginho e o Saul na metade dessa temporada sem custos. Eram atletas que estavam ficando livres no mercado. Na temporada passada, o Corinthians fez o mesmo com o Memphis Depay. Então, ter a leitura e o entendimento de jogadores que estão perto do fim do contrato é algo fundamental para o seu time do coração na hora de reforços. Bom, bora falar sobre um outro jogador muito interessante, Hugo Lloris. Você vai lembrar dele, goleiro francês, 38 anos de idade. O vínculo dele com o Los Angeles FC se encerra no fim dessa temporada e, embora exista a possibilidade da prorrogação automática do vínculo, até esse momento não houve um acordo entre as partes. O Lloris é aquele mesmo, goleiro de seleção francesa que disputou, integrou a seleção francesa em Copa do Mundo e que durante muito tempo jogou no Tottenham. Vive sua segunda temporada no futebol dos Estados Unidos, seria titular absoluto em qualquer clube do futebol brasileiro. Bora mudar de assunto, bora mudar de categoria. Tava falando dos muito bons jogadores, agora eu vou falar de atletas em boa fase. Começando por Everton Ribeiro. Meio atacante, 36 anos de idade, jogador do Bahia, já esteve recentemente nos planos do presidente do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O vínculo do Everton Ribeiro se encerra em 31 de dezembro lá no Tricolor e não houve até esse momento a extensão do contrato. Nessa temporada, o Everton Ribeiro soma 52 jogos, com 3 gols e 6 assistências. Importante registrar que com a camisa do Bahia, ele é dono do maior salário do elenco e um dos mais bem pagos do país, cerca de 2 milhões de reais por mês. Quero falar agora sobre Reinaldo. Não há um lateral esquerdo no futebol brasileiro que tenha marcado tantos gols quanto o Reinaldo em 2025. Somente no Campeonato Brasileiro ele é autor de 9 gols. Vive grande fase com a camisa do Mirassol. Mirassol está tentando prorrogar o contrato do Reinaldo, que pediu para que o time do interior de São Paulo aguarde um pouco. Reinaldo quer saber o que pode aparecer de proposta no futebol brasileiro. Atleta mais veterano, 36 anos de idade, indo para o fim da carreira, mas vivendo fase espetacular. E o Mirassol soube aproveitar o melhor do Reinaldo, que é a parte ofensiva. Então, apesar de ser um lateral esquerdo, ele atua com muita liberdade para jogar. Ainda que o lateral direito suba muito menos. O time que quiser contratá-lo vai precisar entender que essa mecânica tem funcionado bem. Se o Reinaldo tiver a obrigação de fazer a função de um lateral comum, dificilmente vai render nesse nível. Agora de falar sobre Edenilson, volante que veste a camisa do Grêmio, outro que também vive fase bem legal. Foi dele, inclusive, o gol no empate 1-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Ele abre o placar e o Santos consegue o gol do empate no segundo tempo. Temporada atual do Edenilson no Grêmio, de 39 partidas, 5 gols e 7 assistências. Ele tem 12 participações em gol, é titular absoluto. Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o contrato se encerra em 31 de dezembro e até esse momento não houve acordo entre as partes. Quero falar agora sobre posição por posição, começando obviamente com goleiros. Quero registrar aqui Marcelo Lomba, goleiro que pertence ao Palmeiras, fica somente até dezembro. O Palmeiras inclusive já contratou o seu segundo goleiro, Carlos Miguel. Everton e Carlos Miguel vão disputar a posição e o Lomba será oficialmente desligado do Palmeiras em dezembro. Ele quase se mudou para o Fluminense na metade do ano, o negócio não aconteceu porque o Palmeiras não conseguiu avançar na contratação do Gabriel Grando. Importante registrar que o Lomba, com 38 anos de idade, esteve em campo em apenas 4 jogos na atual temporada. Não faz parte dessa lista de jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, mas só para registrar o goleiro Jean, aquele mesmo ex-São Paulo, Atlético Goianiense, Vitória, e que tinha vínculo com o Cerro Porteño até julho. Ele está livre no mercado, acabou não fechando com qualquer outro clube e segue numa condição de desempregado. Bora falar agora sobre laterais direitos, começando com Samuel Xavier. Eu gosto do Samuel Xavier. 35 anos de idade, temporada de 42 jogos, 5 gols e 3 assistências com a camisa do Fluminense. Não é mais titular absoluto como em outros tempos, mas segue deixando boa impressão com 42 jogos, mesmo aos 35 anos de idade. Renzo Saravia, lateral direito, argentino, 32 anos de idade, pertence ao Galo, 18 partidas no ano, sem gol e sem assistência. Havia sido contratado em 2023 pelo Atlético junto ao Botafogo. Antes tinha tido passagens por Internacional e Porto. Só para completar a lista de laterais direitos, Santiago Arias, lateral colombiano, 33 anos de idade, currículo grande. Na atual temporada são 28 jogos, 1 gol e 1 assistência, jogador que passou por Atlético de Madrid, PSV, Bayer Leverkusen, além de titular durante muito tempo, vestindo a camisa da seleção do seu país.
Gostaria que você fosse usando o espaço para comentário para registrar quais desses jogadores que eu estou citando caberiam no seu clube do coração. Vai anotando aí para depois fazer um comentário bem interessante, beleza? Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão, que teve vitória do Cruzeiro no Clássico, Campeonato Mineiro Feminino, terceira rodada, 4 para o Cruzeiro, 3 para o Atlético Mineiro. 2 gols da Letícia Ferreira, 1 da Bianca Brasil e 1 da Sochó. E o Cruzeiro se isolando na liderança do Campeonato Mineiro Feminino, com 3 vitórias em 3 jogos, 9 pontos conquistados. O time feminino do Cruzeiro, que defende a conquista, quer ampliar o domínio em Minas Gerais, no campeonato estadual, o time do técnico Jonas Urias. No masculino, o Cruzeiro é em campo neste domingo, a preparação foi encerrada neste sábado, sem o atacante Wanderson, o restante aí dos jogadores indo a campo, e o Leonardo Jardim só vai confirmar o time amanhã no vestiário do Mineirão. A gente vai falar sobre isso ao longo aqui das quentes do dia, mas primeiro eu tenho que trazer uma informação que é sobre os ingressos. Mais de 45 mil ingressos vendidos e o Cruzeiro vai colocar aí mais de 50 mil torcedores, hein? Como ainda tem a venda, o jogo será às 8h30 da noite, é esse horário muito ruim, mas mostra que a diretoria do Cruzeiro acertou em cheio, precificando desta forma: R$30 o preço único para sócio, R$60 laranja e amarelo, para quem não é sócio, R$80 vermelho e roxo. Então teremos um baita público neste jogo importante para o Cruzeiro, mesmo enfrentando aí a equipe do Sport Recife, que está na lanterna, mas como a gente falou, vem fazendo bons jogos na Série A, vendendo caro qualquer tipo de resultado, e vem aí, depois que venceu o Corinthians, até perdeu para o Fortaleza, mas empatou buscando uma reação diante da equipe do Fluminense. Então temos que tomar muito cuidado e o torcedor terá um papel fundamental para apoiar o Cruzeiro do início ao fim neste jogo, que terá o apito de Jefferson Ferreira de Moraes. Ele é de Goiás, volta a apitar um jogo do Cruzeiro depois de muito tempo. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Ele será o árbitro de vídeo. Foi VAR no jogo, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, nenhum jogo do Cruzeiro na temporada, e também em Copa do Brasil ele não apareceu. Assim como o Jefferson, que volta a apitar, como eu disse, um jogo do Cruzeiro. Me lembro muito bem dele em jogos da Série B, daquele ano de 2022, que possa aí ter uma arbitragem ok, correta, honesta e que não chame nenhuma atenção além disso. Sobre o time, William, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge, 4 baixas. Careca, na lateral direita, é o jovem Cauã Moraes. Na zaga, Jonathan Jesus, se não reclamar de nenhum incômodo. Ele teve um susto aí porque bateu o joelho na trave, até foi vetado do compromisso diante do Flamengo. A informação é que treinou. Se não tiver problema, deve ser o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim, com o João Marcelo correndo por fora, até por estar um longo tempo parado. Apenas retornou naquele jogo diante da equipe do Vasco, lá em São Januário. Para a vaga do Caio Jorge, Gabigol. Wanderson não treinou, está vetado, né? Não vai para este compromisso por causa da lombalgia. E aí fica a grande dúvida de quem substitui Lucas Romero. Coloca um atacante, coloca o Eduardo para fazer a função de volante. Se colocar um atacante, Arroio ou Sinisterra, e aí recua o Matheus Henrique. Se colocar um primeiro volante, aí teria que ser o Wallace. Um segundo volante, o Eduardo. Colocando o Eduardo, manteria o Christian em um lado e o Mateuzinho de outro,
faltaria um atacante para dar mais profundidade. Então, eu penso que o Leonardo Jardim vai guardar isso aí até o vestiário do Mineirão. Ele gosta de fazer aquela ativação, então vai ter ativação e ainda todo mundo fazendo trabalho de recuperação, né? Porque o jogo foi somente na quinta-feira diante do Flamengo, mas é fato que ele tem trabalhado muito para ser um Cruzeiro competitivo, brigando e fazendo por merecer uma vitória diante da equipe do Sport. É o que temos sobre time. Agora, a informação principal do sábado é que Marlon, lateral esquerdo, chegou ao número de 25 jogos com a camisa do Grêmio. E isso significa que a cláusula de compra foi ativada. E agora o Grêmio terá que pagar 3 milhões e meio de euros ao Cruzeiro. A informação que a gente tem é que esse pagamento ele será parcelado com uma primeira parte à vista, ou uma primeira parcela para janeiro, assim que virar o ano que vai entrar o novo contrato em vigor. Então o Cruzeiro terá direito de receber 3 milhões e meio de euros pela venda do Marlon ao Grêmio, cláusula ativada a partir de agora. Tudo será feito para que o Grêmio pague ao Cruzeiro dentro deste prazo. Como eu disse, uma primeira parcela em janeiro, depois tem algumas outras parcelas para quitar todo este valor, aproximadamente aí 22 milhões de reais, e é grana que vai entrar para o Cruzeiro na temporada de 2026. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.